Então vamos continuar falando sobre os vínculos familiares, lendo aqui o trecho do livro Constelações Familiares, o reconhecimento das ordens do amor. Aqueles que, indignados, passaram a perseguir seus algozes, também esquadrinham a vida dos outros e desejam-lhes mal. A indignação não traz nada de positivo, ela visa aniquilar os outros. Quando uma pessoa acha que seu sofrimento lhe dá o direito de causar mal aos outros, ela anula todos os efeitos positivos que esse sofrimento poderia surtir sobre a alma dela. Para mim, só podemos superar o passado quando nos colocamos ao lado das vítimas e choramos com elas, sem atacar os agressores. Chorar é uma atitude humilde. Nesse caso, ninguém é atacado. É completamente diferente de dizer: olhe que coisa terrível que vocês fizeram. Para mim, essas acusações são uma arrogância injustificável. Acima de tudo, não ajudam em nada. Pode-se fazer algo como o que fez Willy Brandt ao cair de joelhos na Polônia. Foi um gesto sem nenhuma pretensão, somente uma reverência às vítimas. Nesse gesto emana ainda hoje um poder de cura. Mas as reprimendas do tipo, não voltem a fazer a mesma coisa, têm exatamente o efeito oposto. Elas encolerizam a alma. Não existe discussão com acusação e indignação. Eu observei que muitos que exigem esses debates sobre o passado se sentem superiores. Eu desconfio desses sentimentos. Quando procuro soluções para amenizar o sentimento de horror, coloco em primeiro plano as vítimas e mostro a minha solidariedade com relação à tristeza delas. Daí vem a força que surte efeitos benéficos. Que fique claro aqui, gente, que eu acabei de falar. Eu falei no outro vídeo sobre as vítimas, as mães que abortam as crianças e elas se sentem as vítimas, quando na verdade as vítimas são as crianças que foram as excluídas. É dessas vítimas, desse tipo de vítima aqui que Beth Hellinger está falando. Muitas vezes a pessoa é o agressor, é a agressora e ela se coloca numa posição de vítima. E às vezes é aquela pessoa que todo mundo fala que é uma pessoa tão boazinha, tão legal, que na frente de todo mundo ela é tão solidária, tão generosa, tão prestativa. Só que dentro da alma dela, ela é uma agressora. Ela faz formas de agredir. Às vezes é um companheiro, é uma parceira que humilha o outro, tira a dignidade do outro, que é o que hoje chama-se de relacionamentos abusivos, né? Se a gente dá um termo. E aí, geralmente, quem é o agressor se coloca na maior posição de vítima do mundo. E o outro lado, todo mundo acusa o outro lado de que é agressor, que é o agressor o outro lado. Porque às vezes a vítima, ela não se coloca na posição de vítima. Ela quer seguir em frente e ela nem comenta sobre o que aconteceu. Muitos divórcios que já passaram por mim, de casos que um falava mal do outro. Pronto, um específico, que o homem falou mal da mulher, que ela fez isso, que ela fez aquilo. Olha, preste atenção, a gente como constelador não dá ouvidos a nenhuma dessas baboseiras. Como a gente vai ver em programação neurolinguística, nas noções de programação neurolinguística, não é a palavra. As palavras não têm efeito de nada, as palavras não servem de nada. Então, podem ser que cheguem clientes para a gente que falem, contem um monte de histórias, um monte de dramas, verdadeiras novelas mexicanas. A gente nem permite isso. A gente para um pouco. Nos momentos de constelação que eu permiti que esses clientes falassem suas histórias, seus dramas, seus contos de fadas, foi um tempo perdido e um tempo que nos tirou do essencial, que realmente não beneficiou o grupo. Então, a gente, como constelador, precisa respeitar todos do grupo. Então, quando alguém vem contar, a gente pode experimentar. Não é crime nenhum a gente experimentar. Mas o resultado que a gente vai ter quando permite que uma pessoa do grupo conte uma história muito longa
ou um drama, com certeza essa pessoa está se colocando numa posição de vítima e conta essas histórias para, sabe? De repente a mãezinha sempre botava a mãozinha na cabeça, filhinho fez coisa errada, peraí, vou resolver para meu filhinho. Isso é uma das hipóteses. E aí a mãe vai resolver tudo para esse filho. O filho cresce fazendo as coisas erradas com os outros, achando que está certo. Outro dia eu conversando com minha irmã, que é psicóloga, doutora em psicologia, e ela estava falando assim para mim, você é generalista demais, não pode colocar a culpa no pai e na mãe pelas coisas que o pai e a mãe fez. E aí realmente eu fiquei pensando, tá, eu não vou generalizar, né? Mas, gente, muito do que a gente tem, vamos dizer que 50% do que a gente tem já veio no nosso DNA, já veio na nossa alma, porque a gente é um espírito no corpo, certo? E a gente troca de corpo. Mas os outros 50% foi a educação essencial que a gente recebeu ali nos primeiros anos de vida. E eu gostaria de dizer que é a escola que educa as crianças. Mas não é. O comportamento das crianças, certas atitudes que as crianças fazem, repetem na idade adulta, achando que elas estão certas, começou ali, em casa. Com o pai, com a mãe, com a avó, com os tios, com os irmãos. Então é uma responsabilidade, sim. E aí eu não fui discutir, minha irmã é doutora em psicologia. E ela é mãe também, mãe de 3 filhos. Então a gente conversa o quê? Vamos abrir uma constelação familiar. Só que aí ela não estava disponível para a gente abrir e perceber. Então a gente, como constelador, a gente está sempre aberto a essa dúvida. A gente lê os livros, a gente toma o conhecimento na teoria, mas na hora da prática a gente não discute. A gente diz, tá, então vamos abrir aqui, vamos fazer a constelação, vamos ver aqui nessa dinâmica como é que aconteceu específica, se essa mãe não superprotegeu esse filho, não colocou limite. Nossa, outro dia eu encontrei um senhor que ele estava preocupado com o neto dele, que era traficante de drogas. Ele que estava cuidando de soltar o neto, pagar fiança. Cadê o pai dessa criança, desse menino de 16 anos? O menino levou um tiro, o senhor cirandeiro daqui de Paraty, anda de bengala já, sabe? O senhor, em vez de ele estar cuidando da velhice dele, ele está cuidando de neto por tráfico de droga. O que foi que aconteceu lá atrás? Como foi essa educação? Então é algo que a gente tem as hipóteses, e de repente nem foi culpa dele, de repente foi a mãe, né, que educou o filho assim para ter um neto assim, e chegar a essa altura do campeonato, o avô ter que cuidar do filho, do neto, do filho, de repente esse neto nem teve pai, o pai de repente foi-se embora e quem ficou cuidando do neto foi o avô e a avó. Então vamos olhar para essa dinâmica. E se esse filho que foi embora deixou o neto para o avô cuidar, esse filho foi educado como? Para deixar um filho assim? Então é um despertar, é uma reeducação espiritual. Vamos cuidar dos nossos filhos. Não vamos empurrar a educação, o caráter, a moral para outras pessoas cuidarem. Só se for o jeito, assim, é a prioridade. A nossa prioridade, a gente esqueceu. A prioridade das pessoas, e aí é o que eu falo, que eu acho que foi a Matrix que colocou, não, vamos correr atrás do dinheiro, vamos correr atrás do dinheiro para ter mais e mais. E aí não tem, as crianças não têm mais pai nem mãe presente, porque o pai e a mãe estão sempre preocupados em estar ali fazendo o dinheiro para ter o iPhone da última geração, para ter a coisa mais tecnológica, para ter o melhor carro, para ter a melhor casa. E o básico, que é essa lei do amor, essas leis do amor, não existem. Não estão sendo praticadas. Então, se a gente consegue, como constelador familiar, realizar essa reeducação espiritual, eu acho que a gente vai ter uma próxima vida bem mais interessante. É uma grande missão, é desafiadora. Porque a partir quanto mais esses pais estão em busca dessa outra coisa, desse foco, por incrível que pareça, mais arrogantes eles são. Então, para eles se abrirem para receber uma informação nova,
às vezes quase impossível. Muitas vezes quem procura são os filhos, porque não aguentam mais viver nessa situação depois que eles crescem, né? E aí a gente consegue, de repente, ajudar esse sistema familiar a partir desses filhos. Quando procuro soluções para amenizar o sentimento de horror, coloco em primeiro plano as vítimas e mostro a minha solidariedade com relação à tristeza delas. Daí vem a força que surte efeitos benéficos. Outra coisa que eu me lembrei aqui também é que muitas vezes eu já vi, gente, constelador experiente fazer isso também. De proteger. Eu não sei o que foi que aconteceu, que o constelador era tão experiente. Então, mas a gente também está suscetível a erro. É bom a gente aceitar também, a gente está suscetível a erro. E aí esse constelador super protegeu um cliente ali do lado porque percebeu que, porque eles criaram um vínculo, né? Ele levava muitas pessoas para o grupo. Então, a consteladora super protegeu aquele moço para não perdê-lo, porque se ele fosse ficar com aquela raiva que a gente falou, ia perder a contra-transferência e a transferência. Então, ele ia se afastar da constelação e, consequentemente, ele não ia indicar mais e não ia manter o grupo dessa consteladora, entende? Então, ela, na visão limitada, ela não percebeu que ela ia se tornar mais qualificada profissionalmente se ela conseguisse romper aquilo. Isso aqui são exemplos que a gente dá não para julgar o trabalho do outro, mas para a gente não cair nessas armadilhas. São armadilhas do ego. Às vezes a gente está com uma conta para pagar e a gente aceita qualquer coisa e agrada para ganhar o cliente, né? São as armadilhas do ego. Isso não significa que a gente vá se chicotear porque a gente está errando, porque caiu nas armadilhas do ego. Não, a gente continua. E é a presença que a gente precisa estar praticando sempre, o tempo inteiro, para estar percebendo, com os canais de percepção abertos, e a gente sem cobrança, mas com esse centramento, e na confiança na vida, e sempre tomando o nosso pai e a nossa mãe. Sempre tomando o nosso pai e a nossa mãe. Dê uma insegurança em relação à vida, em relação ao processo da vida, tá tudo muito difícil, complicado. Toma o pai e a mãe. Tá com alguma situação na sua vida específica agora que está incomodando, que as coisas não estão funcionando? Vamos fazer um exercício agora? Então, senta na cadeira com a sua coluna bem encostada na cadeira, bem posicionada. Se quiser fazer em pé, faz em pé também, com a coluna bem encostada na parede. E fecha os olhos. E pensa nessa situação que está bem conflitante atualmente na sua vida. E olha para essa situação. E talvez essa situação seja maior que você, se coloque numa posição maior que você e você se sente pequeno. Então você sente e percebe mais ainda esse suporte que vem das suas costas. E que do seu lado direito atrás de você está o seu pai, a alma da família do seu pai. Atrás de você, do seu lado esquerdo, está a sua mãe, a alma da família da sua mãe. Como um fluxo de energia, essa vida entra através deles dois, em todo o seu corpo, em todas as suas células. E a gente pode ir um pouco mais acompanhando esse fluxo de energia que vem a partir dos nossos pais, a partir dos pais dele, e a gente vê claramente esse fluxo de energia vindo lá de muito longe, muito, muito longe. Quando a gente percebe e observa isso, mais esse fluxo de energia, de força, de grandeza, esse fluxo da vida flui para nós, para
todas as nossas células. Respire fundo esse fluxo de energia. Essa luz dourada, vibrante, brilhosa. Mais uma vez, respire fundo. E agora sim, olhe para essa questão que possa estar incomodando sua vida atual. E que tamanho ela fica agora nesse momento? É fantástico, é fantástico. Coloca aqui nos comentários como ficou, qual foi a percepção que você teve em você a partir desse exercício. Continuando aqui do livro de Bert Hellinger, eu notei que normalmente a indignação não vem das vítimas, mas daqueles que se acham no direito de representar as vítimas. É aquilo que eu falei agora há pouco. As vítimas, elas não ficam contando a história, as reais vítimas. Elas não ficam contando a história, elas não ficam falando do sofrimento que elas passaram. Elas querem continuar a vida delas. E aquelas que menos comentam tudo o que elas passaram, elas se tornam mais fortes. Porque elas, de certa forma, se conectaram com o seu agressor e se tornaram mais fortes por isso, por essa conexão, uma compreensão interior. E elas querem andar para frente, elas não ficam olhando para o passado. Quem geralmente fica olhando para o passado e querendo acerto de contas é o agressor. E aí a tamanha arrogância. Geralmente é quem foi vítima de verdade quer olhar para frente, para a vida. Justamente pelo fato de ter sofrido, ter passado por tudo que passou, essa vítima dá valor à vida, valoriza a vida cada vez mais, dá uma importância, vê a preciosidade da vida. Compreende, gente, essa diferença é uma diferença bem tênue, né, do que é a real vítima, desse monte de gente que se faz de vítima, ou que quer representar as vítimas, né, quer ajudar as vítimas. Eles reclamam ilicitamente para si o direito de ficar zangados com os agressores, sem ter passado pelo sofrimento. Como recebem o apoio da maioria, nem mesmo correm o risco de serem responsabilizados pelo desejo de vingança contra os agressores. Aqui existe uma curiosidade semelhante entre os indignados e os agressores, exatamente aqueles que são criticados. Os primeiros consideravam-se superiores e por isso se sentiram no direito de atacar e aniquilar os outros. A humildade. A jornalista perguntou para Hellinger, de onde vem a necessidade de vingança? É uma maneira de lidar com a indignação contra a injustiça? Hellinger respondeu, de onde ela vem? Isso também me pergunto. Essa necessidade vai contra o bom senso. No nível em que se pensa que algo deve ser feito, isso tem de ser vingado, isso nunca mais pode acontecer, prevalece a ideia de que os agressores agiram por conta própria. Portanto, o motorista bêbado matou a criança, ou Eichmann organizou a aniquilação dos judeus. Eu vejo isso num outro nível. Vejo todos no nível de destino, que permite que todos hajam, sofram e morram, cada um à sua maneira. Todos nós estamos à mercê do destino e o servimos. Mesmo assim, cada um de nós tem de arcar com a consequência dos atos. Todos os movimentos que querem melhorar o mundo, revolucionar ou reformar partem da ilusão de que eu posso fazer isso, esse poder está nas minhas mãos. Perde-se o contato com aquilo que age nas profundezas. E o resultado geralmente é terrível. Mas, se eu me recolho e confio nas forças profundas, irradio algo que afeta os outros de uma forma pacífica, moderada e reconciliatória. Respira essa informação que acabou de chegar para a gente. Recebe ela com a alma, com o coração. Se eu me recolho e confio nas forças profundas, irradio algo que afeta os outros de uma forma pacífica, moderada
e reconciliatória. A jornalista pergunta para Hellinger: sempre fui levada a acreditar que se você se esforçar, pode alcançar tudo o que quiser. Se todos nós cuidarmos do meio ambiente, ele permanecerá limpo. Se lutarmos contra a injustiça social, o nosso convívio vai melhorar e o mundo será mais justo. Em última análise, tudo depende de nós. Se você não luta contra essas ideias, não está vivendo da forma correta. Esse pensamento progressista é totalmente estranho para o senhor? Quem foi educado igual ao que essa jornalista acabou de falar? E aí está a nossa reeducação espiritual e vamos para a resposta de Bert Hellinger. Isso tudo é uma ilusão, que eu chamo que é a Matrix. A pergunta é: como isso funciona na prática? Pode-se aprender, em vez disso, a observar mais cuidadosamente em que circunstâncias acontece algo de positivo. Se eu fizer isso, não vou mais achar que algo seja bom só porque eu gostaria que fosse bom. Observo os efeitos após algum tempo e então vejo se alguma coisa tinha realmente valor e o quanto ainda resta dos sentimentos anteriores. Esse é um método cuidadoso, empírico, que tem um efeito elucidativo e moderado sobre desejos e ilusões pretensiosos. Assim não vou além da realidade experienciável. Sou bem cauteloso com os que se consideram melhores do que os outros. Os movimentos entusiásticos têm objetivos utópicos que ainda não foram comprovados pela experiência. Isso estreita a visão e o resultado é modesto e triste. Quando as pessoas se sentem convocadas a fazer algo de especial e tentam impor isso à força, geralmente isso acaba gerando algo ruim em outro lugar. A menos que sejamos comedidos e concentrados, fica difícil prever que tipo de coisa vai resultar do nosso envolvimento. Tome como exemplo as tentativas de solucionar o problema da fome na África. Por mais nobre que tenha sido o ideal de ajudar, o resultado pode ser muitas vezes deprimente. E isso também já foi citado em seminários com Hellinger sobre o Fome Zero, esses programas de assistência do governo para as pessoas. Na maioria dos casos, trata-se de movimentos juvenis que decorrem de modo mais ou menos idêntico de geração a geração. Eu, que tenho 70 anos, esse livro ele escreveu há 22 anos, foi publicado, eu vejo um movimento de modo diferente daquele que está participando dele. Não se pode esperar que eu me junte a ele com entusiasmo. Eu observo e vejo que já houve algo semelhante e que esse provavelmente também cairá no esquecimento. Passará a pertencer ao passado, assim como os outros. As pessoas engajadas nesses movimentos acham que é possível fazer com que uma determinada ideia prevaleça ao longo do tempo, mantendo o controle da situação. Eu os vejo mais como movimentos históricos que nos chamam a servir para o bem e para o mal. Considero essa ideia de que as pessoas têm liberdade de ação como algo completamente ilusório. Ninguém pode ir contra o movimento geral da história. Eu diria que somos chamados a servir. É uma outra coisa que sermos controlados. Os movimentos negativos são pelo menos tão importantes para o nosso desenvolvimento quanto os positivos. Assim como os movimentos positivos têm efeitos negativos, os movimentos negativos também têm efeitos positivos, que não podemos controlar. Tudo isso está além daquilo que uma pessoa possa planejar ou impor. Minha posição básica é: concordo com o mundo tal como ele é. Eu não julgo um movimento ruim e outro bom. Vejo ambos ligados a um processo superior, ao qual me submeto. Algumas vezes faço parte de um movimento bom, outras vezes de um ruim. Muitas vezes nem sei, e mesmo se soubesse não faria nenhuma diferença. E quando eu digo que concordo, alguém pensa imediatamente que considero isso bom. Não se trata disso. Concordar significa simplesmente eu concordo com os movimentos, assim como a história os apresenta, sem ter a pretensão de julgá-los. Procuro nesses movimentos o meu lugar. Algumas vezes sigo com eles, outras me afasto. Encarar o mundo dessa forma é o que eu entendo por humildade.
Assim, estou muito mais centrado e tenho mais força para fazer o que for possível em minha área. Não ultrapasso os limites. Estive certa vez num grande internato para deficientes mentais, dirigido por uma fundação. Perguntei ao diretor como tinha sido criada a fundação. Ele respondeu: 100 anos atrás, um fazendeiro se encontrava em dificuldades financeiras e por isso recebeu um tutor. Esse tutor era pietista e tentara ajudá-lo a sair da miséria. Entretanto, a fazenda teve que ser leiloada. Durante o leilão, o tutor forçou os lances para o alto e comprou ele mesmo a fazenda. No domingo seguinte, veio do outro lado do lago o pároco e o tutor disse para ele: eu acabei de comprar uma fazenda num leilão. Talvez pudéssemos fazer algo para crianças com debilidade mental. O pároco respondeu: não tão depressa, vamos esperar no sinal. 2 semanas depois, ele voltou e disse: recebi o sinal. Confiaram-me uma criança débil mental, da qual devo cuidar. Agora vamos fazer algo. A fazenda existe há 100 anos. Tornou-se uma respeitada instituição para deficientes mentais e está completamente integrada à região e à população. Aconteceu, pode-se dizer, sem intenção ou planejamento. Isso também é política, mas uma política num nível bem simples. Nossa! Quando a gente lê histórias assim, quando a gente vê que existem histórias assim, pelo menos eu sinto um alívio no coração, porque às vezes as notícias que chegam pra gente são todas dessas lutas, desses movimentos de pessoas indignadas, e quando a gente tem acesso a essas histórias desse tipo, que não são publicadas, né, porque as pessoas estão agindo em vez de estar se indignando ou lutando, a gente percebe que tem muita gente olhando para esse foco, gente, olhando para esse servir, né, estando a serviço da vida. A dupla transferência. Da mesma maneira, é o mesmo livro, tá? Que eu explico o desprezo dos homens pelas mulheres. Em ambos os casos, existe muitas vezes uma compensação por injustiças cometidas no passado. Às vezes, isso pode ser observado em famílias em que uma criança nascida mais tarde, uma neta, por exemplo, deseja compensar a injustiça cometida pelos homens, a avó. São mulheres que foram abandonadas ou exploradas, espancadas ou menosprezadas pelo marido. Existem exemplos terríveis. Então a neta diz: isso não pode acontecer nunca mais. E quer colocar as coisas em ordem, postando-se contra os homens ou tratando o próprio marido como se ele tivesse feito o mesmo com elas. Essa neta não percebe que assim se coloca acima de sua avó, como se esta dependesse dela. Dessa maneira, entretanto, ela mostra desconsideração pela avó. A raiva e a agressividade dessa mulher não é fruto da própria experiência, mas da injustiça cometida contra outra pessoa. Ela não está colocando em ordem algo que diz respeito a ela. Se, por exemplo, um homem comete uma injustiça contra uma mulher e ela exige, se necessário, também agressivamente, que ele repare o que fez, ela está sendo fiel à sua própria dignidade. A força para tanto se origina da injustiça e do sofrimento dos quais ela foi vítima. Se a agressividade dela não é resultado da própria experiência, ela não terá força para colocar as coisas em ordem. Se a injustiça cometida contra uma mulher, eu estou me emocionando porque de repente uma parte de mim se identifica com outras mulheres. Se a injustiça cometida contra uma mulher for vingada por outras mulheres em outros homens, haverá uma dupla transferência, não somente em relação ao sujeito, por exemplo, da avó para a neta, mas também em relação ao objeto, por exemplo, do avô para o marido da neta. A agressão não se dirige contra o agressor, mas contra algum outro homem ou contra os homens em geral. Isso não leva a uma solução, apenas desencadeia um movimento contrário
que causa de maneira totalmente infrutífera uma luta entre os sexos, no qual todos só têm a perder. O caminho para a solução seria que essa mulher primeiro devolvesse a dignidade à sua avó ou a outras mulheres atingidas, dizendo, por exemplo: eu me curvo perante o seu destino, assim como você o suportou e o venceu. Qual é o maior sinal de que essa avó venceu o destino dela? Ela tem uma neta, ela teve filhos para poder ter a neta. Esse é o único e mais poderoso sinal de que o destino foi cumprido. É a continuidade da vida. Então a neta diz para a avó: eu me curvo perante o seu destino, assim como você o suportou e o venceu. E disso tiro a força para fazer eu mesma algo de bom e grandioso. Assim ela não precisa vingar a avó. Ela recebe a força dela e pode fazer justiça à sua dignidade como mulher, sem depreciar ninguém. A grandeza não se alcança diminuindo os outros, mas ficando em paz consigo mesmo. E isso faz com que outras pessoas também sejam reconhecidas. As mulheres estão na ofensiva de maneira saudável, sem que os homens tenham que se retirar. Mas quando as mulheres combatem os homens, muitos deles preferem se retirar. Esse tipo de retirada não é uma vantagem para as mulheres. Não se consegue a simpatia de um homem combatendo. É uma consequência do destino de membros da família anteriores que está sendo retomado, simplesmente porque as mulheres agora têm mais possibilidades. Considero um grande avanço as mulheres terem lutado para alcançar os seus direitos. Quando trabalho com famílias, pergunto onde e como todos os membros de uma família se sentem melhor. Com o homem em primeiro lugar ou com a mulher em primeiro lugar? E experimento nas constelações. Em 70% dos casos, a família se sente melhor quando o homem está na frente, e em 30% quando a mulher ocupa este lugar. Mais do que isso, ali atua também a alma. A alma não se orienta por exigências sociopolíticas. Se, por exemplo, for feita a reivindicação, as mulheres devem ocupar o primeiro lugar. O matriarcado deve ser restabelecido também na vida pública. Isso pode parecer sensato. Entretanto, essa reivindicação não será reconhecida pela alma dos envolvidos. Ela se comportará como se algo não estivesse em ordem e sofrerá por isso. A alma não se orienta por ideologias. Não se pode dizer tampouco que os profundos processos psíquicos dependem da socialização. Só podemos ver que em nossa cultura as almas reagem praticamente da mesma maneira. A conclusão é que só é preciso modificar a cultura para modificar também a alma, mas não é assim que ela muda. Mesmo que a opinião pública passe de repente a ver as coisas de outra maneira, as almas continuarão reagindo como sempre reagiram. O homem e a mulher não têm o mesmo peso. As mulheres costumam ter mais peso. Elas estão mais centradas. E o homem está mais a serviço da mulher do que o contrário. É o que se vê na maioria das famílias. E é também o que eu já observei na maioria das constelações. É claro que a mulher, por meio da experiência da gravidez e do parto, está consciente de sua particular importância. Quando a mulher quer lutar com um homem de frente de cara, ela não está reconhecendo essa grandeza dela. E isso é lamentável, né? O homem não passa por essas experiências profundas de gravidez e parto. Ele as procura de outra maneira. O homem tem que se assegurar repetidamente de sua masculinidade, o que se faz menos necessário para a mulher. O homem se assegura de sua masculinidade geralmente na companhia de outros homens. Então, mulheres, vocês têm seus maridos, deixa eles irem ver o futebol com os amigos deles. Eles precisam disso para exercitar a masculinidade dele, tá? O homem é diferente da mulher, não porque queira, mas porque a vida assim determinou. Frequentemente é difícil para a mulher entender por que o homem é tão diferente. Embora para o homem isso também seja difícil, não é
na mesma medida em que é para a mulher. Sentir-se superior é uma degeneração do reconhecimento da própria importância. Se as mulheres apenas reconhecessem essa importância, elas não precisariam se sentir superiores. A opressão e a limitação da mulher no decorrer de muitos séculos é um fato grave. Eu só posso esclarecê-lo através do medo do homem diante do peso maior da mulher. Ele trata de se defender dominando-a ou domesticando-a. Mas eu também vi que o masculino serve o feminino. A tarefa seria agora que os homens encarassem a importância do feminino com profundo respeito. Assim serão concedidas à mulher as mesmas chances e direitos que o homem reclama para si. E muitos homens já têm o bom senso de respeitá-las de bom grado, principalmente no seio da família. Se a mulher ganha dinheiro e ganha o suficiente para viver só, o peso dela aumenta ainda mais. O homem costuma ver isso como algo excessivo, que de fato é. Seria necessária uma nova cultura com novas regras de convivência. Como é que a mulher que luta contra as injustiças honra o homem? Ela demonstra respeito por ele? Já honrou, por exemplo, os seus direitos como pai? Muito frequentemente a mulher não faz isso. Não é só uma questão de comportamento do homem. O homem se comporta assim porque tem sido desvalorizado ou excluído pela mulher. É como um círculo vicioso. E aí a jornalista pergunta: então, em todo movimento radical existem muitas coisas que não são levadas em consideração. Isso é natural. Se eu entendo bem, o senhor é da opinião de que, apesar de todas as injustiças, é importante que a mulher honre o masculino. Para o senhor, isso corresponderia a uma nova cultura de convivência? Que mulheres e homens aprendam a honrar o sexo oposto e que as mulheres não associem aos homens todo o mal desse mundo? Beth Hellinger respondeu: isso mesmo. Então, vamos fechar os olhos e fazer uma meditação com esse masculino e feminino que de repente está meio perturbado em nós. Então, fecha os olhos, busca a posição confortável. Respira fundo. Encontremos o nosso centro. Encontremos o nosso silêncio interior. E encontremos agora em nosso corpo a parte de nós onde está o nosso masculino. Podemos colocar as mãos onde identificamos esse nosso masculino. E imaginemos que enquanto colocamos as mãos nesse nosso masculino, estamos honrando os homens em nossa família, os homens de nossa convivência, os homens em nossa sociedade. E conseguimos perceber uma vibrante energia que sai de nossas mãos e entram nessa parte do nosso corpo onde está o nosso masculino.
E essa vibrante energia, essa luz, cura essa nossa parte do corpo. Isso, muito bom. Então começamos a perceber que esse masculino que está localizado nessa parte do corpo começa a se espalhar por todas as nossas células, preenchendo 50% de todas elas. Então, permitimos que venha a nossa imagem mental todos os homens que fazem parte de nossa vida, nossos amigos, parceiros, que trabalham conosco. E sentimos alegria em poder contar com eles. E com isso, conseguimos honrá-los profundamente. Se nós, mulheres, temos um parceiro, temos um homem muito especial em nossa vida, permitimos que ele chegue. Esse homem especial chegue à nossa frente. E agora podemos olhá-lo nos olhos, lá dentro do olhar dele, profundamente. Então, com amor, falamos para ele: eu preciso de você. E percebemos como ele reage, o que nos diz. Então, se faz sentido para nós, falamos para ele: obrigada por estar aqui comigo. Percebemos como ele responde a isso. Ok.